Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, com Miramês. Nós vamos para a quarta parte do texto O Apóstolo João. Chegaram então ordens expressas de Roma para que o velho cristão fosse consumido, e o preparo não se fez esperar. Seria sucumbido no azeite e em ebulição. A confiança que os milicianos tinham em pai João era demasiada. Deixavam-no agora, dentro da ilha, andar a sós por onde pretendesse, e era o que fazia frequentemente. Nesse dia saíram os homens tilintando, peças de suas vestes em busca do velho, que, em uma encosta, se encontrava assentado numa pedra, pregando a boa nova do reino para um enorme cardume, cujos peixes se comprimiam como se fossem pessoas em comício. O apóstolo, sorrindo, relanceava os olhos brilhantes por toda extensão que vislumbrava, falando com entusiasmo nesses termos: Meus filhos, conheço a vida aqui na terra, com os seus perigos eminentes. Carecemos de vigilância e suponho que no seio das águas ela se apresente com maiores dificuldades. Todavia, é bom que conheçamos, acima de tudo, o poder de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que fizeram esta casa maravilhosa em que todos vivemos por amor deles. Homens e peixes, aves e animais, tudo o que vive está no livro da vida, sob a vista do Criador. Sintamos alegria onde estamos vivendo e obedeçamos às leis que o ambiente nos apresenta, e se aí no mundo marinho alguns são chamados para o sacrifício, no meio dos homens acontece a mesma coisa. A liberdade relativa e o destino, em muitos casos, nos procura sem errar nosso endereço, para darmos testemunho, sendo exigida a vida física. Nesse inteirinho, os soldados depararam com aquele espetáculo nunca antes imaginado, pois nem as histórias fantásticas que costumavam ouvir do Velho Oriente se comparavam ao que presenciavam pela força do amor daquele velho de roupagem rota, pés feridos, cabelos brancos, tez bastante enrugada pelo escaldante sol que lhe causticava as células da epiderme. Já um pouco abalados pelos fenômenos sobrenaturais, naquele sítio flutuante, caíram de joelhos não por força dos sentimentos de gratidão pelo que presenciavam, mas por imposição do ambiente de amor que ali reinava. Descrever o que se passava no mundo invisível seria fantástico demais para o sentido dos homens, e seria falta de caridade de nossa parte mostrar a distância que os separava das verdades espirituais dimensionadas no mundo extrafísico, pelas entidades que já libertaram das fraquezas da carne. Os soldados não choraram, como faria um espiritualista. Entretanto, ensaiaram uma humildade quase sem perceberem, diante do espetáculo incomum na face da terra. Com a chegada dos homens da lei, os peixes quiseram se dispersar, porque eles desprendiam magnetismo destoante em ondas que atingiam imediatamente os viventes do mar, produzindo espanto e medo, acelerando a mente do cardume para a inquietação coletiva do mundo líquido das águas. O apóstolo do amor levantou a destra, isolando os raios magnéticos oriundos dos soldados, e pediu aos peixes com humildade que se acomodassem, pois não havia perigo algum. A debandada em massa não se processou. Serenando-se os ânimos, os peixes se ajuntaram novamente, a fim de beberem alguma coisa mais de divino do divino doador. Pai João, ignorando a presença dos soldados, continuou seu sermão. O Cristo nos prometeu um novo céu e uma nova terra, nos quais haverá justiça e abundância de tudo, onde a segurança será uma lei visível para todos os viventes e a paz um clima para todos os seus filhos do coração. Este que vos fala está marcado para o sacrifício e não merece prêmio melhor, pois já confia na providência divina e sabe por experiência que ninguém morre, como nada se acaba na criação de Deus. O modo pelo qual nos transformaremos deve ser dos melhores, porquanto Deus, que tudo sabe, o escolheu como Pai amoroso e bom, justo e misericordioso. Vós, os habitantes das águas, sois peças importantes na engrenagem da vida que se estende em todo o mundo. Sem esse líquido de Deus, que mantém-nos em perfeita conservação, onde estariam o equilíbrio e as bênçãos da saúde? Para mim, todos vós sois meus filhos, e para Deus sois muito mais do que isso, sois partes dele, onde ele habita em seu grande esplendor.
Confiar, esperar e trabalhar, e que dia chegará em que todos nós, sem exceção, nos encontraremos no reino da luz para gozarmos a felicidade daqueles que fazem parte por direito divino do grande rebanho do Mestre de todos nós, o Cristo. João se mostrava com uma serenidade imperturbável. Restabelecera seu mundo interno, tesouro sem preço no mercado do espírito, capacidade que não cede às ordens de transferência, valor insubstituível. A equidade de uma alma não se dá, não se vende, não se toma. É conquistada através do tempo e do espaço sob as bênçãos de Deus. A mansuetude do apóstolo do Cristo provinha do centro energético do espírito, pelos condutos só transitáveis pelo amor, que, quando se sublima, como no seu caso, tudo transforma para o bem eterno. O seu caminho expandia-se em ondas luminosas, tanto para os peixes como para os pássaros, tanto para as pedras como para as árvores. Não fazia distinção para amar. Eis a vitória das hostes de Jesus pela redenção dos homens. Era uma peça divina de utilidade onde quer que estivesse. Quando os ventos o acariciavam, beijando-lhe as enrugadas faces e brincando com os seus cabelos em neve, carregando escórias da própria natureza, as suas lágrimas eram de gratidão, e o seu sorriso o sinal que havia compreendido o afeto da vida para consigo. Eita, que história boa, né? Olha lá, João tinha tanta fé em tudo que ele tinha aprendido com Cristo, que naquele momento ele estava colocando em prática a sua fé. Ele sabia que a cabeça dele ia rolar, ele sabia que os soldados vinham buscar ele, e no entanto ele ainda mantinha o discurso da fé futura, né, de que todos nós ainda vamos gozar, que é a questão de ter um mundo melhor, de regeneração, a evolução espiritual à medida do seu conhecimento, para ter aquela paz interior mediante as situações que ocorrem em volta, não se deixar abalar. Então João, ele não se abalou mediante a eminente situação de perigo que ele corria. Ele sabia que ele ia ser sacrificado e, no entanto, ainda teve palavras de bom ânimo a peixes, a seres que nós consideramos ser tão inferiores, que nós nos alimentamos deles, muitas das vezes sem nem agradecer, né? O sacrifício daquele bichinho serve de alimento para que a gente possa se manter em pé, que a nossa carne, o nosso físico precisa dessas proteínas lançadas pela composição do corpo daquele bichinho. Muitas das vezes a gente esbanja tanto que joga fora, né? A gente tem aquela coisa de querer fazer uma mesa farta e não importa, se sobrar vai pro lixo, depois a gente compra mais, né? Aquele imediatismo, aquele materialismo que nos consome dia a dia e que nos faz, não faz a gente processar a importância desses animais no nosso ciclo de vida. Então aqui ele está dando aos animais aquela palavra como ele daria para seres humanos. A importância é a mesma, não importa como que eu posso dizer, que cadeia essa turminha tá, né, dentro, cadeia não, como que eu posso dizer? Não é essa palavra, e me fugiu a palavra agora. Que reino, né? Não importa que reino essa turminha tá, ele tem o mesmo respeito, a mesma gratidão que ele teria com um ser humano. E eu só vejo essa passagem, eu já li um pouquinho sobre Francisco de Assis, e eu só consigo entender essa passagem dessa humildade em relação aos animais com Francisco de Assis. Ele era assim, ele conversava com os animais chegavam perto dele, se sentiam acolhidos por Francisco. Era muito bonita a relação que ele tinha com a natureza. Quando eu tenho essa prática, né, desde que eu me aposentei, já vai fazer 3 anos, eu procuro uma vez por semana ir para o meio da mata, né, ou para uma zona rural, um campo. Eu vou procurar natureza, só que o meu forte é árvore, né, eu não sou tão próxima a animais, eu gosto de ver, gosto de tirar foto, mas eles lá e eu cá. Agora a árvore, eu tenho uma fascinação por árvore, eu passo no meio dos eucaliptos, eu passo no meio de árvores frondosas, e eu fico imaginando ali a benevolência de Deus, a grandeza de Deus, diante de cada galinho, de cada folhinha. A gente vê que não tem uma igual à outra, é completamente diferente, os detalhes são ricos dentro da criação. E ali eu fico, né, imaginando como que é a delicadeza de Deus na criação de cada ser, de cada detalhe de cada um de nós, né? E se a gente for ver,
pessoas, gêmeos, univitelinos. O cara fala assim, meu, eu não sei quem é quem, né? Os dois são muito idênticos, idênticos nada, não tem nada idêntico, tudo tem a sua diferença, peculiar, às vezes sutil, mas tem, porque Deus não faz nada igual. É incrível como é perfeito tudo que Deus faz. Então eu entendo essas passagens assim, voltadas junto à natureza, como aquilo que eu pratico meio que, como que eu posso dizer? Não é algo que eu aprendi, não é algo que foi me ensinado, vai pelo sentido, sabe? Quando você tem a necessidade de algo que você não sabe nem. No começo eu ia no meio do mato, eu não sabia nem por que eu estava indo. Agora eu já consegui compreender que eu vou lá para entender Deus, para sentir Deus na sua perfeição, na natureza. No meio das coisas materiais eu não sinto Deus. E eu sou uma pessoa muito materialista nesse sentido. Eu só consigo acreditar naquilo que eu vejo. Então eu vou buscar dentro da mata aquilo que eu não vejo, que é Deus, na sua criação. Que eu fico aqui matutando, né? Meu pai, como que pode a criação ser completamente diferente de um ser para o outro? Dentro desses reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, como é grande a criação. E aí tem mais um item que me chamou a atenção aqui, a questão energética. Né? Enquanto era ele com os peixes, estava tudo em harmonia. Ele falando com os peixes coisas boas, coisas que habitam no seu coração, no seu desenvolvimento espiritual, que tranquiliza o ambiente. Aí bastou chegar aos soldados com aquela energia pesada, truculenta, né? Que era mandado aos soldados serem assim. Alguns tinham essa natureza, outros apenas acatavam ordem, a gente sabe disso, ninguém é igual a ninguém, mas ainda assim é uma energia muito densa, muito pesada, que se aproximando só dos peixes, eles já tentaram se esvair, né, sair de perto um do outro, e isso a gente percebe na relação humana. Tem pessoas que chegam próximo da gente, que traz aquela energia gostosa, acolhedora, que a gente quer estar perto. Tem uns que você tem vontade de abraçar sem nem conhecer direito, não é? Eu conheci recentemente uma pessoa e eu fui até a sua cidade, 3 horas daqui, e quando eu cheguei na casa dessa pessoa, a minha vontade era de catar a bochecha dessa pessoa, apertar a bochecha, sabe? Fazer um carinho, abraçar, porque a energia da pessoa era uma energia gostosa, acolhedora. E já tive, infelizmente, um monte de experiência de pessoas que não chegam perto e a gente olha assim e fala, tem alguma coisa de errado, né? Não tá legal ficar perto dessa pessoa aqui. Aí você tenta se esvair também, você tenta sair de perto, né? Porque aquilo parece que te impregna, te deixa para baixo. Tem pessoas que têm o hábito, principalmente os hards da vida, né? Você vai conversar com a pessoa já vem com aquela paulada. Eu não tô bem, eu tô com dor, eu passei mal essa noite, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu tô de saco cheio. Quando vê esses hards assim, gente, dá vontade de sair correndo, correndo. A minha vontade é de sair correndo. Se eu tivesse perna para correr, eu corria. Aqui a minha perna não permite que eu corra, só tenho que andar. Né? Porque são pessoas hipernegativas, que já vêm com aquela carga assim. Hoje eu tenho palestra, à noite eu vou ter que discorrer sobre um assunto, né? Boa e má vontade com o pessoal da USA e da Cantareira. Eu venho me preparando a semana inteira na calmaria, na tranquilidade, para que eu possa passar a boa palavra e atingir o objetivo, que é tocar em pessoas para sua reforma íntima. Eu, pelo menos, tenho esse objetivo. Assim como eu busco a minha reforma, eu quero que as pessoas também se reformem e fiquem melhor, né? Se sintam melhor. Essa é a minha intenção. Aí parece uma coisa, você tá ali, né, trabalhando os seus fluidos, trabalhando sua energia para que tudo fique bem, para que você faça um bom trabalho, mas vem, sabe? Aqueles ataques de tudo que é lado para tirar você do seu eixo, tirar você do seu equilíbrio, tirar você do seu foco. E aí é a hora que você tem que fazer o quê? O que ele fez aqui. Ó que maravilha, né? Enquanto vinha aquela energia negativa, ele não se deixou levar, ele levou a boa palavra, a boa energia aos que estão trazendo para ele toda aquela sensação de insegurança, de medo, de terror. Então, é o que Jesus sempre falava, né? Da outra face. Da outra face não é você virar o rosto e falar, vem cá, pode bater. Não, quem interpretou isso interpretou errado.
da outra face é você mostrar para o outro o contrário do que ele está te mostrando. Ele está te querendo fazer sofrer? Mostra a ele a alegria de viver. Ele está te trazendo angústia, está te trazendo insegurança? Mostre a ele a fé. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. Nós temos as adversidades, acabei de ler isso aqui para os meus amigos no WhatsApp, através do Minutos de Sabedoria. Tem um textinho aqui que está falando justamente sobre isso, né? Que você deve o tempo todo, né, se manter vigilante, para que você não se deixe abater com as energias negativas e, pelo contrário, que você trabalhe as positivas, para que você dê àquele que não tem a sustentação da fé, da alegria, da esperança, da resignação, da resiliência, da perseverança. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós e não é algo fácil, não é. Eu posso falar isso com todas as letras. Não é algo fácil você ser uma pessoa equilibrada, fervorosa, uma pessoa resistente às adversidades, filtrar as suas adversidades, as suas dores, os seus sofrimentos como se fosse de verdade ensinamentos. Porque nós não temos isso. Tudo que dói, a gente quer fugir. Tudo que dói, que machuca, que faz a gente sofrer, a gente quer liquidar, a gente quer sumir, né? E na verdade são filtros, são situações adversas que nos fazem provar que nós somos capazes de ter fé, de acreditar em Deus, de superar essas adversidades, assim como o aluno passa pela escola e tem que aprender um conteúdo e depois fazer uma provinha para ver se realmente ele aprendeu, nós estamos passando por provas. E João não foi diferente, apesar da sua evolução espiritual, que a gente está vendo que é gigante, ele precisava exemplificar isso diante das adversidades, diante dos problemas. Eu preciso encontrar solução, eu preciso encontrar um caminho que não me deixe abalar, diante dessas dores, desses sofrimentos, mantendo o meu foco. Qual é o meu foco? A luz, a evolução, buscar dentro de mim uma melhora espiritual que condiz com a melhora espiritual do planeta. O planeta está passando por transformações, ele vai deixar de ser expiação e prova, e eu preciso estar pronto para me manter nesse planeta que vai se tornar de regeneração. Regeneração não significa não ter sofrimento. Regeneração não significa não ter dor, não ter sofrimento, mas significa que vai ser muito melhor do qual a gente tem aí. Para isso a gente está se preparando, a gente está estudando, a gente está passando pelas provas, a gente está passando por alguns sofrimentos, está filtrando no nosso espírito alguns vícios, tirando da gente algumas maldades, algumas malícias, sabe? Nós temos ainda uma infantilidade espiritual muito grande. E aí vem os problemas que é para dar uma chacoalhada, para a gente poder amadurecer, para a gente crescer, evoluir. E é isso. João vem aqui bem claro mostrar que mesmo diante de uma situação de risco de vida, ele não perdeu a sua fé. E pelo contrário, ainda mostrou o outro lado. Falou, vocês querem me fazer o mal, mas eu só quero fazer o bem. Né? E eu espero que vocês aprendam isso. A questão da energia não é algo que vem de fora. Ele deixou bem claro aqui, toda a situação conspirava para que ele tivesse uma energia ruim, de medo, de insegurança, de terror, de insatisfação, né, de raiva. Ele poderia ter tido raiva aqui desses soldados. Pô, esses caras querem vir aqui para me matar, né? Não, mas ele só teve sentimento bom, ele só gerou boa energia. E isso faz amenizar o problema. Pode não resolver, mas vai amenizar. Diante de toda a adversidade, de todo o sofrimento que nesse momento cada um de nós está passando e cada um de nós sabemos aonde dói o nosso calcanhar, né, de Aquiles, veja bem o porquê desse sofrimento, estuda ele. Aí eu sei que eu tenho comorbidade, eu sei que eu tenho polimiosite e o meu problema não está no corpo, ele está no espírito. O corpo só é um reflexo do que está no espírito. Então eu estou sendo filtrada através dessa polimiosite para que o meu espírito se torne melhor. Eu não posso reclamar da polimiosite. Eu peço a Deus que me mantenha em pé. Eu faço meu tratamento com médico, eu faço meu tratamento com remédio, eu faço tratamentos alternativos, eu faço minhas orações, eu faço cirurgia espiritual, eu faço todo o possível para manter a minha máquina
meu corpo em ordem. Porém, eu tenho total consciência que é só um paliativo, que eu preciso da poliomielite para me tornar um ser, um espírito melhor. Quando você adquire esse tipo de certeza, nada te abala, nada te abala. Então, eu não me abalo mais quando chega um frio intenso, as minhas mãos, elas, como é que fala? Elas atrofiam. Então, no frio intenso, eu não consigo fazer essa movimentação com a mão. A mão fica assim e ela atrofia. Então, eu não consigo movimentar, não consigo pegar pegar um copo d'água assim, ó. Pra mim é horrível, porque eu posso até pegar, mas eu não tenho a firmeza, a mão é mole, sabe? Ela fica assim, mas ela é mole. Então, eu sei os limites, eu sei o que acontece comigo já em determinados momentos. E sabendo, eu respeito. Falo, não é para pegar, eu não pego. Não é para fazer, eu não faço. Vou esperar passar, depois eu faço. Então, eu vou mantendo aquela tranquilidade que há tempos atrás eu não tinha. Porque eu tô começando a entender a adversidade que eu tô passando. É isso, João aqui, ele tá mostrando que tem a compreensão da situação. Ela não é exatamente aquilo que você tá vendo. É uma passagem. E como dizia Chico Xavier, tudo passa. E passa mesmo. Aquilo que não veio para... Como que eu posso dizer? Esqueci a frase agora. Que tem uma frase que fala que aquilo que dói ensina. Não, não é essa frase. Aquilo que não mata ensina. Eu acho que é mais ou menos essa frase. É que eu não tô lembrando direito agora. Mas eu acho que é isso. O que não mata... Tem uma frase que fala que não mata engorda, né? E tem uma que fala que não mata ensina. Eu acho que é isso. Mais ou menos isso. Agora o tic-tac falhou. Mas a gente tem que ter essa noção. Então vamos lá, de novo, para frisar bem. Diante das adversidades, por pior que elas sejam, nós temos que emanar energia positiva para que aquela situação se torne menor. Resolver talvez nem resolva, mas ela vai se tornar menor. Nós vamos sair da situação como vencedores. Isso é fato. Se a gente souber passar pelas situações, souber bem passar pelas situações, nós vamos sair como vencedores. E o que nós estamos fazendo aqui mesmo? As provas, né? Nós estamos estudando, nós estamos no planeta Terra estudando, fazendo escola, para chegar no momento das provas a gente passar de ano. Para passar de ano, a gente já sabe que o único caminho é o caminho do bem. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. E o caminho do bem é seguir Jesus. João tinha toda a certeza do mundo do que ele estava fazendo era certo, porque ele tinha fé em Cristo, ele tinha fé em Deus. Então não sobra pra gente outra alternativa que não seja acreditar no amor, acreditar nos ensinamentos do Cristo, seguir Jesus. Esse é o único caminho, realmente não tem outro. Se tiver outro, vocês podem colocar aí pra mim.